Sabe aquele momento em que o silêncio do seu quarto parece gritar mais alto do que qualquer oração que você já fez na vida? Aquele instante em que você olha para a Bíblia na sua cabeceira e ela não parece mais a palavra viva, mas apenas um livro comum, cheio de páginas amareladas e promessas que na sua cabeça não se cumpriram. Hoje eu não vim aqui para falar com quem está no topo da montanha, com a fé inabalável e o sorriso no rosto. Eu vim aqui para falar com quem decidiu fechar esse livro. Eu vim falar com quem cansou de esperar, com quem se sentiu invisível para o céu e que, em uma tarde cinzenta e sem esperança, decidiu que não chamaria mais Deus de Pai. A história que eu vou te contar hoje é a história da Ana. Mas, para ser sincero, ela pode ser a sua história, a história do seu filho que se afastou, ou daquela amiga que sumiu dos bancos da igreja e ninguém sabe por quê. Muitas vezes, a religiosidade nos ensina a julgar quem vai embora. Dizemos que faltou vigilância. Dizemos que o mundo a seduziu, mas raramente paramos para entender a dor de quem solta a mão de Deus porque sente que a mão dele já não a segurava mais. O que acontece quando a gente desiste de Deus? Será que ele também desiste da gente? O que eu vou te revelar agora não é apenas um relato sobre perda de fé, é sobre uma perseguição implacável de amor. É sobre o Deus que deixa as 99 no aprisco e entra nos becos mais escuros e sujos da nossa alma para nos buscar, mesmo quando nós gritamos que não queremos ser encontrados. Fique comigo até o último segundo, porque se hoje você sente que a sua fé é apenas um pavio que fumega, esta mensagem vai soprar vida onde você só enxerga cinzas. Ana nasceu em um berço de ouro espiritual. Na pequena cidade de Arvoredo, o nome da família dela era sinônimo de integridade. Seu pai, o presbítero Samuel, era um homem cuja presença emanava uma paz que parecia não pertencer a este mundo. Ele era exemplar. Ele não era um pregador de grandes palcos. Sua pregação era feita com o exemplo. Ele era o primeiro a chegar na igreja para limpar os bancos e o último a sair para garantir que ninguém voltaria para casa sem uma palavra de conforto. Sua mãe, Dona Eunice, era a alma do círculo de oração. Ana cresceu sentindo o cheiro do verniz dos bancos de madeira da pequena congregação. Para ela, o som da vida era o som das páginas da Bíblia sendo folheadas em uníssono. Aos 7, ela decorava salmos. Aos 10, sua voz doce e potente era o ponto alto dos cultos de domingo. Quando Ana cantava, parecia que uma fresta do céu se abria sobre aquele telhado de telha simples. Todos diziam: essa menina vai longe, ela tem o brilho do Senhor. E ela acreditava. Ana amava aquele ambiente. Ela amava a segurança das doutrinas, a certeza das respostas prontas e a sensação de ser protegida por uma redoma de santidade. Mas havia algo que nem Ana e nem seus pais percebiam. Sua fé era externa. A fé dela estava sendo construída sobre a experiência deles, e não sobre a dela. Ela servia ao Deus do meu pai. Ela conhecia as histórias das Escrituras, mas ainda não conhecia o autor das Escrituras nos dias de tempestade. Aos 18 anos, Ana era a líder dos jovens. Ela era aquela que dava conselhos firmes para as amigas que passavam por dúvidas. Certa vez, sua melhor amiga, Marta, confessou que estava se sentindo vazia, que as orações pareciam não passar do teto daquela igreja. Ana, com a prepotência de quem nunca tinha sofrido, respondeu com um versículo decorado. Marta, a Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Você precisa jejuar mais. Ana não sabia, mas naquele dia ela deu a Marta uma pedra em vez de pão. Anos depois, o destino cobraria essa dívida, colocando Ana exatamente no mesmo lugar de desespero de Marta. Toda estrutura perfeita esconde rachaduras que só o tempo revela. Para Ana, a desilusão foi sutil.
Foi quase imperceptível, como uma infiltração que apodrece a parede por dentro antes de mostrar a mancha por fora. Ela começou a observar as contradições. Havia o irmão Joaquim, que orava fervorosamente e contribuía muito, mas que Ana sabia que maltratava os funcionários em sua pequena fábrica. Havia a irmã Dalva, que liderava as mulheres com punho de ferro, mas que espalhava boatos maldosos sobre as jovens. Ana olhava para aquilo e sentia um incômodo real sobre o Espírito Santo. Se o Espírito Santo era real e transformador, por que aquelas pessoas continuavam as mesmas após décadas de igreja? Ela tentou conversar com Samuel sobre isso. Pai, por que a igreja parece tão cheia de pessoas que dizem uma coisa e fazem outra? Samuel, com sua calma habitual, olhou para a filha e disse: Ana, a igreja não é um museu de santos, é um hospital de pecadores. Se você olhar para os pacientes, vai ver doenças. Se você olhar para o médico, vai ver a cura. Entende? Nunca tire os olhos do médico, minha filha. Era um bom conselho, um conselho bíblico. Mas o coração de Ana era jovem e exigia perfeição. Ela começou a sentir que estava vivendo em uma bolha de vidro. E o problema do vidro é que, embora ele proteja, ele também isola. Ele é bonito, mas é frio. Ela continuava cumprindo suas tarefas, cantando seus solos e liderando seus jovens, mas o fogo que ela via nos olhos do pai começava a se tornar apenas uma lembrança distante para ela agora. O ritual estava substituindo o relacionamento. A liturgia estava matando a vida. O ano em que tudo mudou começou com um sol radiante, mas terminou em uma escuridão que Ana nunca imaginou existir. Seu pai, o pilar de sua vida e de sua fé, começou a sentir cansaço. No início, acharam que era apenas a idade, as muitas tarefas na congregação. Mas o cansaço virou dor, e a dor virou um diagnóstico que caiu como uma bomba, um câncer agressivo já em estágio avançado e sem muita volta. A notícia abalou a cidade de Arvoredo. A pequena igreja entrou em um estado de guerra espiritual. Vigílias foram montadas, jejum de 21 dias, correntes de oração que duravam 24 horas. Ana estava na linha de frente. Ela se trancava no quarto e espalhava a Bíblia no chão. Ela clamava, ela chorava, ela profetizava. Ela dizia para Deus: Senhor, o Senhor conhece o meu pai. O Senhor sabe quantos anos ele dedicou a ti. O Senhor não pode permitir que ele morra assim desse jeito agora. Ela usava todos os argumentos teológicos que conhecia. Ela tentava vencer Deus pelo cansaço ou pela lógica. Ela acreditava piamente que sua fidelidade era uma moeda de troca. Se ela fosse uma boa filha, se ela fosse uma boa cristã, Deus seria obrigado a curar Samuel. Afinal, não é isso que muitos pregadores dizem? Que se você tiver fé, o milagre é garantido. Mas o milagre não veio da forma que ela queria. Samuel piorava a cada dia. O homem forte agora mal segurava a água. A pele estava amarelada, os olhos encovados, mas estranhamente a fé dele não abalava. No leito de dor, ele segurava a mão de Ana e sussurrava: Deus é bom, Ana. No riso e no choro, ele é bom. Como o senhor pode dizer isso, pai? Olhe o que ele está permitindo. Ela gritava revoltada. Ele não está permitindo, minha filha. Ele está participando. Ele está aqui comigo, nesta dor. Ana não conseguia entender. Para ela, um Deus bom era um Deus que resolvia todos os problemas da vida. Não um Deus que acompanhava no sofrimento. No dia 14 de novembro, às 3 da manhã, o presbítero Samuel descansou. O silêncio do hospital naquele momento foi para Ana o silêncio final de Deus. Ela olhou para o corpo sem vida do pai e, em seguida, para o teto. Não havia lágrimas de esperança. Havia apenas um vácuo negro. Ela sentiu como se tivesse sido traída pelo seu melhor amigo. Ela tinha cumprido sua parte do acordo. Deus não cumpriu a dele. O funeral foi enorme. Pastores de cidades vizinhas vieram prestar homenagens.
As pessoas choravam, contavam histórias de como Samuel as tinha ajudado. No meio do culto fúnebre, o pastor Oliveira aproximou-se de Ana e disse: Deus colheu uma flor preciosa para o seu jardim. Ana, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas palavras, que deveriam ser consolo, soaram como um insulto nos ouvidos de Ana. Uma flor, ela pensou. Meu pai não era uma flor. Ele era a minha vida. Como Deus pode ser louvado por destruir a minha família? Ela não cantou no enterro. Ela não orou. Ela ficou ali, de pé, vestida de preto, com o coração se transformando em uma pedra de gelo. Quando a primeira pá de terra caiu sobre o caixão, Ana ouviu o som do fim. Não era apenas o fim da vida do pai. Era o fim da vida dela com Deus. Naquela tarde, ao voltar para casa, ela subiu para o sótão. Pegou a caixa de sapatos onde guardava suas medalhas da escola dominical e fotos. Pegou a Bíblia que Samuel lhe dera quando ela completou 15 anos. Ela colocou tudo lá dentro, fechou a caixa com fita adesiva e escreveu com uma caneta preta: Encerrado. Naquela noite, ela não se ajoelhou para orar. Ela não leu o Salmo 23. Ela apenas deitou, olhou para a escuridão e disse, em um sussurro carregado de veneno: Você venceu, Senhor. Você me deixou sozinha. Agora eu vou te deixar também. E assim, sem alarde, a luz que brilhava na menina dos olhos de Deus se apagou. Ana ainda não sabia, mas ela acabava de iniciar uma viagem para o país distante. Ela achava que estava indo em busca de liberdade, mas estava apenas trocando o reino de um pai que a amava pela escravidão de um mundo que não conhecia o seu nome. 3 meses após o sepultamento de Samuel, Ana já não era a mesma. O luto, quando não é processado aos pés da cruz, transforma-se em uma armadura de cinismo. Ela olhava para a sua cidadezinha e via apenas fantasmas de uma vida morta. Cada esquina era um lembrete do que ela tinha perdido. Cada rosto conhecido na rua era um convite a uma conversa piedosa que ela não queria ter. Ela não suportava mais os "Deus sabe o que faz" ou os "Ele está em um lugar melhor". Para Ana, o lugar melhor era aqui, ao lado dela, vendo-a se formar, vendo-a casar, vivendo a vida que ela achava que eles mereciam. Em uma manhã de segunda-feira, ela colocou 2 malas no porta-malas de um carro velho e partiu para a grande capital. Ela escolheu a maior metrópole que pôde encontrar. Por quê? Porque em uma cidade de 12 milhões de habitantes é fácil ser ninguém. E ser ninguém era tudo o que Ana desejava. Ela queria ser um rosto anônimo no metrô, uma engrenagem na máquina do sistema, longe de qualquer irmão Joaquim ou irmã Dalva. Ao chegar, o impacto foi brutal. O cheiro de mato e orvalho de arvoredo foi substituído pelo odor de fumaça, combustível e o suor de multidões apressadas e cansadas. Ela alugou uma kitnet no centro, um espaço tão pequeno que parecia sufocar suas memórias. Nas primeiras noites, o barulho das sirenes e o brilho dos letreiros de neon que invadiam sua janela eram seus únicos companheiros. Ela sentia medo, mas o medo era melhor do que a mágoa. A solidão da cidade grande era uma anestesia. Ela pensava: aqui ninguém vai me perguntar por que não fui ao culto. Aqui Deus não vai me encontrar no meio de tanto barulho e de tanta gente ocupada. Ana era inteligente, obstinada e carregava uma ética de trabalho que herdara do pai. Ela conseguiu um emprego em uma agência de publicidade de alto nível. No início, ela era apenas uma assistente, mas havia algo nela que chamava a atenção. Uma seriedade quase gélida e uma capacidade de focar no trabalho como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Se ela parasse de trabalhar, ela começaria a pensar. E se ela começasse a pensar, ela começaria a sentir a dor. Lentamente, Ana começou a construir um novo altar.
Mas este não era feito de madeira ou pedra, e não exigia sacrifícios de louvor. Era o altar do eu. Ela trocou a Bíblia por livros de estratégia de mercado. Trocou as orações da madrugada por planilhas de metas. Seu novo pastor era o seu diretor de criação, um homem que pregava a doutrina do vencer a qualquer custo. Ela começou a mudar. A saia abaixo do joelho deu lugar a roupas de grife, cortes modernos e postura agressiva. Ela aprendeu a falar a língua do mundo. O sarcasmo, a competitividade, a busca incessante por status. Em 6 meses, ela foi promovida. Em 1 ano, ela tinha seu próprio escritório. Ela olhava para sua conta bancária e sentia um orgulho amargo. Vejam só. Ela dizia para o teto do seu apartamento agora luxuoso: eu conquistei isso sozinha, sem oração, sem jejum, sem depender de alguém que me vira as costas quando eu mais preciso. Mas o sucesso é um mestre muito exigente. Quanto mais ela subia, mais ela se sentia pressionada a manter a máscara. Ela começou a frequentar os jantares caros, a beber socialmente para se enturmar, a rir de piadas que antes a fariam corar. Ela estava se tornando uma cópia perfeita daquilo que o mundo esperava dela. No entanto, toda vez que ela voltava para casa e tirava o salto alto, o silêncio do apartamento de luxo era exatamente igual ao silêncio da kitnet. O vazio não tinha diminuído. Apenas ficou mais caro. Nesse período de exílio, Ana conheceu Ricardo. Ele era tudo o que um homem de Deus não era: sofisticado, cético, seguro de si e focado inteiramente no presente. Ricardo não acreditava em nada que não pudesse ser comprado ou medido. Para Ana, ele era o parceiro ideal. Com ele, ela não precisava fingir ser santa. Com ele, a conversa era sobre viagens, vinhos e o próximo grande contrato. Mas o relacionamento deles era como uma ponte feita de palha. Bonita, mas incapaz de durar. Eles não tinham comunhão, tinham interesses mútuos. Ana tentava se convencer de que era feliz. Ela postava fotos em praias paradisíacas, segurando taças de cristal, com sorrisos que chegavam aos olhos, mas não ao coração. Certa vez, em um jantar, o assunto religião surgiu na mesa. Um dos convidados começou a ridicularizar a fé cristã, chamando os crentes de mentes fracas que precisam de uma babá invisível. Todos riram. Ricardo deu uma gargalhada alta e olhou para ela. Esperava que ela concordasse. Por um segundo, o tempo parou para ela. Naquele instante, a imagem do seu pai, Samuel, limpando o chão da igreja com alegria, passou como um flash por sua mente. Ela sentiu uma pontada de dor no peito, um resto de lealdade que ela achava ter matado. "E você, Ana?" perguntou o convidado. "Você não é dessas que acredita em cobra falante e arca flutuante, né?" Ana sentiu o gosto do sangue na boca de tanto apertar os dentes. Negou sua essência. Ela olhou para Ricardo, viu a expectativa nos olhos dele e disse: "Eu já superei essas fantasias há muito tempo. A vida é o que a gente faz aqui e agora." A mesa explodiu em aprovação. Ela tinha passado no teste. Mas naquela noite, ao se deitar, ela sentiu um frio que nenhum edredom de plumas conseguia aquecer. Ela tinha negado não apenas uma religião. Ela tinha negado a própria essência. Ela era como um peixe que tentava se convencer de que o ar era melhor que a água. Ela estava respirando, mas estava morrendo por dentro. O que Ana estava prestes a descobrir é que você pode fugir de uma igreja, de uma cidade, de si mesma, mas você não pode fugir de um amor que decidiu te perseguir. Deus não é um cavalheiro que se retira quando você pede educadamente. Ele é um pai que corre atrás do filho, que corre em direção ao abismo. As coincidências começaram a acontecer. Era um outdoor na estrada que citava um versículo que ela não lia há anos. Era uma rádio que, por um erro de sintonia, tocava um hino antigo enquanto ela dirigia para o trabalho. Era um mendigo no sinal que, ao receber uma moeda, olhava nos olhos dela e dizia:
Jesus te ama, viu, moça? Ele ainda tá te esperando. Ana reagia com raiva. É perseguição, ela gritava sozinha no carro. Por que não me deixam em paz? Ela aumentava o volume do rádio para abafar o hino. Ela fechava o vidro do carro. Ela desviava o olhar de tudo o que a lembrava de Deus. Mas o Espírito Santo é persistente. Ele começou a agir no único lugar onde Ana não podia colocar barreiras, em seus sonhos. Ela começou a sonhar com a pequena igreja em Arvoredo. Mas no sonho, a igreja não era um lugar de regras. Era um lugar de luz. Ela se via sentada no banco, sentindo a mão calejada de Samuel em sua cabeça. Ela acordava com o rosto molhado de lágrimas e um cheiro de alfazema impregnado no quarto. Ela tentou buscar ajuda em psicólogos renomados. É apenas estresse pós-traumático, diziam eles. Você ainda não processou o luto pelo seu pai. Tome estes comprimidos para dormir. Ela tomava os comprimidos, mas os sonhos ficavam mais reais. Deus estava montando um cerco. Ele estava fechando as saídas de emergência. Ele estava preparando o cenário para o momento em que a armadura de sucesso de Ana não seria mais suficiente para protegê-la da verdade. Ela descobriria que o fundo do poço é o começo de uma fundação. Houve uma noite em que o céu de São Paulo decidiu refletir o caos que Ana carregava no peito. Uma tempestade de verão paralisou a cidade. Ana estava presa no trânsito, dentro de seu carro importado, cercada por vidros blindados que prometiam uma segurança que ela sabia ser ilusória. O rádio estava ligado em notícias sobre caos e inundações. De repente, a luz do painel piscou e o rádio sintonizou, por um breve segundo de interferência, em uma frequência que tocava a harpa. Foi apenas um acorde, mas foi o suficiente. Aquela nota musical perfurou a camada de cinismo que ela levou anos para construir. Ana desligou o carro no meio da avenida e, ignorando as buzinas furiosas ao seu redor, começou a soluçar. Não era um choro comum, era o choro de uma represa que rompe após décadas de pressão. Ela percebeu ali que tinha tudo, mas não possuía nada. Tinha o cargo, o apartamento, o namorado influente, mas se sentia um corpo caro e vazio. Ao chegar em casa, encharcada e tremendo, ela encontrou Ricardo na sala. Ele falava ao telefone sobre ações e investimentos. Ao ver o estado de Ana, ele nem sequer desligou. Apenas fez um gesto com a mão, como se ela fosse um incômodo na sua rotina produtiva. Foi o estalo final. Ana olhou para o homem que ela achava que amava e viu um estranho. Um estranho que nunca conheceria a Ana, que um dia conheceu o fogo do espírito. Ricardo, acabou, ela disse com firmeza. O que acabou, Ana? O contrato da agência? Ele perguntou indiferente. Tudo. O nós, essa farsa, essa vida de plástico. Eu estou indo embora. Indo para onde? Você não tem para onde ir. Sua família morreu. Sua cidade é um buraco. Você vai voltar para aquela seita de gente pobre? Ana não respondeu. Ela apenas pegou uma mala, a mesma que trouxe de Arvoredo, e saiu. Ela não sabia para onde ir, mas sabia que não podia ficar mais um segundo naquela vitrine de vidro. Ana hospedou-se em um hotel simples, longe do glamour. Ela trancou a porta, desligou o celular e sentou-se no chão. Por 3 dias, ela não saiu. Ela não comeu. Ela apenas confrontou o vazio. Sabe aquele momento em que você para de fugir e percebe que Deus não está atrás de você para te bater, mas está na sua frente, esperando você parar de correr? Ana sentiu que tinha chegado ao fim da linha. Ela lembrou de cada pecado, de cada escolha consciente de se afastar da luz agora. Ela sentia-se imunda. Ela pensava, agora é tarde, eu conheci a verdade, eu a vivi e eu a cuspi fora. Deus não perdoa quem o trai assim. Mas foi no silêncio daquela terceira madrugada que a caixa de sapatos que ela ainda carregava na mala foi aberta. Ela pegou a Bíblia do pai.
Estava coberta de poeira e fita adesiva. Com mãos trêmulas, ela a abriu. A página caiu exatamente no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ana começou a ler em voz alta. As palavras que ela um dia considerou contos de fada, agora eram lâminas que cortavam a sua alma para drenar o veneno. Ela gritou. Ela pediu perdão às paredes, ao teto, ao vazio, e então aconteceu. Não foi um anjo aparecendo, nem uma voz audível. Foi um calor que começou na planta dos pés e subiu até o topo da cabeça. Era o amigo que ela abandonou. O Espírito Santo estava ali, soprando as cinzas para gerar vida novamente nela. Ela sentiu como se Jesus estivesse sentado ali, no chão daquele hotel de beira de estrada. E ele não tinha um semblante de julgamento. Ele tinha cicatrizes nas mãos que diziam: "Eu paguei por essa fuga também, Ana. Volta para o colo. O banquete está pronto." Naquela noite, Ana não dormiu. Ela nasceu de novo. No meio do lixo da sua história, ela encontrou o tesouro que nunca tinha sido perdido. Voltar é mais difícil do que ir. Ir exige rebeldia. Voltar exige humildade. Ela buscou uma pequena congregação em um bairro periférico da capital. Uma igreja que não tinha holofotes, mas tinha amor. O primeiro domingo foi agonizante. Ela sentia que todos podiam ler o seu passado no seu rosto. Ela sentava-se no fundo, com medo de ser reconhecida. Mas semana após semana, a palavra começou a reconstruir os seus fundamentos. Ela entendeu que seu pai não foi tirado dela por um Deus cruel, mas foi promovido por um pai zeloso. Ela perdoou a Deus. Ao fazer isso, ela recebeu o maior milagre de todos: a paz que excede todo o entendimento. Ela começou a limpar o chão daquela igrejinha. Ela, a diretora de criação premiada, agora lavava banheiros e servia café para as irmãs do círculo de oração. E pela primeira vez em 10 anos, ela era feliz. Não uma felicidade de selfie, mas uma felicidade de quem sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, com uma tinta que nem o pecado e nem o tempo podem apagar. A restauração de Deus não é um processo de esquecimento, mas de ressignificação. Ana sabia que para ser plenamente livre, precisava confrontar os destroços que deixou para trás em Arvoredo. 2 anos após o seu colapso no hotel, ela decidiu que era hora de voltar para a cidade que a viu nascer. Não mais como a menina prodígio que fugiu, mas como a mulher que sobreviveu ao deserto. Ao entrar na cidade, o cheiro de terra molhada trouxe uma enxurrada de memórias dela. Ela estacionou diante da casa onde cresceu. Havia uma nova família lá. Ana não sentiu a dor da perda, mas uma gratidão profunda por ter tido um pai que plantou sementes que nem o tempo pôde matar. Ela foi até a pequena igreja. Era noite de quarta-feira, culto de doutrina. Ela entrou em silêncio e sentou-se exatamente no mesmo lugar, onde, anos atrás, decidiu que nunca mais voltaria. A igreja parecia menor, mas a presença de Deus parecia muito maior ali dentro agora. Quando o pastor Oliveira subiu ao púlpito, ele parou por um segundo. Seus olhos encontraram os de Ana. Não houve julgamento, apenas uma lágrima que escorreu pelo rosto sulcado do velho pastor. No final do culto, ninguém a apedrejou com perguntas. Pelo contrário, as mesmas irmãs que ela julgava serem hipócritas a abraçaram com um calor que ela nunca encontrou nos jantares de luxo da capital. Ela encontrou Marta, a amiga a quem ela tinha dado pedras no passado. "Ana, você voltou", disse Marta com um sorriso sincero. "Eu voltei, Marta, e agora eu entendo. Eu sinto muito por não ter te abraçado quando você precisou. Eu não conhecia a graça, eu só conhecia a regra." Ali, entre bancos de madeira e abraços sinceros, Ana entendeu que a igreja não é perfeita porque as pessoas são boas, mas porque o Deus que as une é misericordioso.
De volta à capital, Ana tomou uma decisão radical. Pediu demissão do seu cargo de diretora. Seus colegas acharam que ela tinha enlouquecido. Ricardo disse que ela estava jogando a vida no lixo. Pelo contrário, Ricardo, ela respondeu. Eu estou finalmente reciclando o que sobrou dela. Ana fundou um projeto chamado O Caminho de Volta. O objetivo? Apoiar pessoas que, como ela, tinham abandonado a fé por causa de traumas religiosos, lutos não resolvidos ou seduções do mundo. Ela usou sua expertise para criar campanhas que falavam de acolhimento e perdão. Sua casa tornou-se um refúgio. Nas noites de sexta-feira, o tapete da sua sala ficava cheio de pessoas que a sociedade rotulava como desviadas ou perdidas. Ana ouvia histórias de abusos em igrejas, de decepções com pastores, de quedas em vícios profundos. E para cada uma dessas pessoas, ela tinha a mesma resposta. Olhe para as minhas mãos. Eu também tive as unhas sujas pelo chão do mundo. Mas olhe para o meu coração. Ele foi lavado por alguém que não desiste de você. Ela aprendeu que suas cicatrizes eram, na verdade, suas maiores credenciais. Ninguém podia dizer que ela não entendia de dor, ou de sucesso, ou de vazio. Ela era a prova viva de que o fundo do poço tem mola para quem decide se impulsionar na direção do Pai. Ela descobriu que Deus não desperdiça nenhuma das nossas dores. Ele as usa como matéria-prima para os seus maiores milagres. A vida de Ana floresceu de formas que ela nunca imaginou. Ela conheceu Gabriel, um homem que a via como serva de Deus. Gabriel também tinha sua história de superação, e juntos eles construíram uma família baseada não na performance religiosa, mas na vulnerabilidade cristã. Anos depois, Ana foi convidada para pregar em um grande congresso. Ela estava diante de milhares de pessoas. Por um momento, a tentação do ego bateu à porta. Mas então, ela fechou os olhos e sentiu o cheiro do hospital onde Samuel morreu. Lembrou da igrejinha da periferia. Ela abriu a boca e não falou sobre como ser uma mulher de sucesso. Ela falou sobre a beleza de ser fraco nas mãos de um Deus forte. Ela contou sobre o dia em que o céu foi de bronze e sobre a noite em que o chão do hotel foi o seu altar. Milhares de mulheres choraram com ela. Naquele dia, centenas de Anas voltaram para casa. E ela soube que tudo valeu a pena para ser instrumento. Nossa fidelidade é instável, mas a fidelidade de Deus a nós é inabalável. Nós somos como crianças que, em um momento de birra, tentam soltar a mão do pai enquanto atravessam a rua. Nós gritamos, nós chutamos, nós corremos para o meio dos carros. Mas o pai aperta a nossa mão com mais força. Ele nos segura pelas vestes. Ele nos protege dos perigos que nós mesmos buscamos. Ana achava que tinha abandonado Deus. No final da sua jornada, ela percebeu que nunca houve um segundo sequer em que ela esteve sozinha. Deus estava em tudo. A fé de Ana não era mais uma vitrine de vidro, era uma rocha cheia de marcas de martelo, sim, mas uma rocha que tempestade nenhuma poderia derrubar. E agora, eu quero falar com você que chegou até o final deste vídeo. Se você ouviu esta história, não foi por acaso. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe pelo braço. Talvez você seja a Ana que está enterrando a esperança, ou a que vive no exílio de plástico, ou a que acha que foi longe demais agora. Escute bem, para Deus nunca é longe demais. O mesmo Deus que buscou a Ana no meio do asfalto de São Paulo está agora mesmo aí com você. Ele não está segurando uma lista dos seus erros. Ele está segurando uma túnica nova e um anel de filiação. A religião pode ter te decepcionado. Pessoas podem ter te ferido profundamente. Eu sinto muito por isso. Mas não confunda o caráter do médico com a falha dos pacientes. Jesus nunca desistiu de você. Ele atravessou o inferno por você. Qual é o seu próximo passo? O caminho de volta começa com uma única frase. Pai, eu cheguei. Diga isso agora. Não espere amanhã. Não espere estar limpo
ou preparado. Volte sujo mesmo, volte quebrado, volte sem palavras. O banquete só começa quando você se senta à mesa. Se esta história tocou a sua alma, curta este vídeo para que alcance mais vidas. Inscreva-se no canal. Deixe o seu testemunho nos comentários. Escreva: eu decidi voltar. Vamos clamar por você. Compartilhe. Existe alguém nos seus contatos que está morrendo de sede espiritual. Seja o instrumento que leva a água. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para o seu próximo passo prático. Meu coração transborda de alegria ao saber que, hoje, o rio se reencontrou com o mar. Lembre-se, ele nunca te abandonou. Ele estava apenas esperando você parar de correr. Fique com a paz de Cristo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.